Queridos irmãos, estamos aqui de volta para falarmos a respeito dos Salmos e darmos sequência hoje ao nosso quarto encontro a respeito do livro de Salmos. Nós queremos que nesse período que estaremos juntos, gostaria de compartilhar com você e através dessa leitura e através dos textos que nós leremos muitos textos hoje, gostaria que você se inspirasse nesse momento de pandemia, nesse momento de estarmos em casa, que seja esse um momento de encontro, um momento de refrigério para você e para todos aqueles que nos assistem. Vamos orar. Senhor, que nesse momento, através da inspiração da Tua Palavra, nós sejamos, ó Deus, nós experimentemos a paz que vem do Senhor, experimentemos a tranquilidade e tenhamos paciência nesse tempo de espera, sabendo que tudo está debaixo do Teu controle, Senhor. Nós acreditamos nisso e acreditamos também no poder que há na Tua Palavra, de nos trazer paz e tranquilidade. Aceita esse momento e fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Esse é o nosso quarto encontro e, relembrando, nós vimos no primeiro encontro uma visão geral do livro de Salmos, né? Por que ele foi escrito, seus diversos autores, seus diversos motivos. No segundo encontro, nós vimos o Salmo 1 especificamente, tratando das bem-aventuranças. Quem são os bem-aventurados, né? Quem são aqueles que são os mais felizes e os mais abençoados? No último encontro, que foi o terceiro encontro, nós vimos os salmos que dizem respeito a culto e louvor, lembrando sempre que os salmos eles eram, na verdade, parte do ritual do povo judeu, tanto nos seus cânticos como nas suas leituras. Esse livro servia para isso. Seria o nosso HCC, hoje como assim conhecemos. Nesse quarto encontro, nós vamos ler a respeito e falar a respeito dos salmos messiânicos. Eu vou ler um trecho aqui que abre esse tema e depois nós leremos os versículos que dizem respeito a esses salmos messiânicos. O que são os salmos messiânicos, né? Eu vou ler esse texto do comentário que eu gosto muito de usar, que é o manual bíblico que eu normalmente uso, que é um manual de Halley. Diz o seguinte: salmos messiânicos. Muitos salmos escritos 1000 anos antes de Cristo contêm referências a ele, a Jesus, e de modo nenhum se aplicam a outra pessoa da história. Algumas referências a Davi parecem prenunciar o futuro rei da família davídica. Além de passagens claramente messiânicas, há muitas expressões nos Salmos que, de modo menos direto, parecem referir-se veladamente ao Messias. Nós sabemos que a Bíblia como um todo, ela não se contradiz. A veracidade da Bíblia, ela se constata pela sua integração, pela sua inerrância, né? Ou seja, ela não erra, e por ela ser complementar. E os Salmos não diferem dos outros livros da Bíblia. Eles também vão falando a respeito de coisas futuras e vão se complementando. Tanto é que nós já citamos que existem muitas referências dos Salmos no Novo Testamento, escrito em época totalmente diferente e por outros autores, né? Então vamos lá. Os Salmos messiânicos, na verdade, eles se referem, então, obviamente, à vinda do Messias, e nós começamos lá no Salmo de número 2, quando a deidade e o reinado universal do ungido de Deus, né? Ou seja, a sua divindade e o seu reinado universal, daquele que viria, né? Mencionado como descendente de Davi, como filho de Davi, que fala que se refere a Jesus. O Salmo 2, faz essa menção. Ele diz assim, verso 2, versículo 7, proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és o meu filho, eu hoje te gerei. Referenciando essa deidade, essa origem divina que Jesus tem.
Depois ele confirma isso em Atos capítulo 13, versículo 33, diz assim: e ele cumpriu para nós, seus filhos, ressuscitando Jesus, como está escrito no Salmo 2: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Acabei de falar agora dessa inerrância da Bíblia, né? E dessa interatividade que ela tem. A gente vai ver que Atos foi escrito lá na frente, muitos anos depois do início da história da igreja, e ele menciona exatamente essa deidade e esse rei que era ungido, essa universalidade do reinado divino, do reinado messiânico. Então, repetindo, Salmo capítulo 2, versículo 7, que ele é ratificado em Atos, no capítulo 13, versículo 33. Então, essa é a primeira referência messiânica que nós temos. A segunda que nós temos é o Salmo de número 8, bastante conhecido. Ele diz o seguinte: o homem, mediante o Messias, torna-se o dominador da criação. E ele diz assim, a respeito de Jesus, né? Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos e sob os seus pés os pusestes. Nós sabemos que Jesus é assim conhecido, né? Como o príncipe do universo, aquele que domina todas as coisas. E vemos isso depois de novo, repetido lá em Hebreus, no capítulo 6, capítulo 2, nos versos de 6 a 10, vendo exatamente essas referências aos Salmos no Novo Testamento. Esse texto diz o seguinte, Hebreus 2, de 6 a 10, né, falando sobre esse homem que dominaria todo mundo. Mas alguém, em certo lugar, testemunhou, dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. O começo desse texto, os primeiros versículos aí do capítulo 2, do verso 6 em diante, repete exatamente o Salmo 8, para quem lembra dele, aonde existe essa função do homem, da grandiosidade da criação, do homem, e a referência então a Jesus Cristo como aquele que seria superior a todos os homens, né? O Messias que viria e dominaria então todas as coisas. A terceira referência que nós temos, que faz referência ao reino messiânico e ao Messias no livro dos Salmos, diz respeito sobre a sua ressurreição dentre os mortos. Salmo 16, versículo 10, diz o seguinte: porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Repete esse texto em Atos capítulo 2, versículo 27. Nós vemos assim, logo depois da ascensão, logo depois do Pentecostes, olha o que se escreve lá. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, e nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Olha que verso interessante. A gente lê tanto textos e livros e passagens bíblicas e a gente não se apercebe de alguns detalhes, né? Olha que interessante essa palavra, né? Não será abandonado no sepulcro, e não permitirás que o teu santo sofra decomposição. É exatamente o que aconteceu com Jesus, né? Jesus morreu, ressuscitou ao terceiro dia, não chegou a ter o seu corpo decomposto, né? Como qualquer cadáver comum,
tem, e qualquer processo comum de decomposição de qualquer cadáver depois de sua morte. Mas já havia profecia de que esse santo, né, esse que viria, esse Messias, esse Filho de Deus, já havia profecia de que ele não permaneceria no sepulcro, né, não me abandonarás no sepulcro, e nem o seu santo corpo sofrerá decomposição. E foi isso que aconteceu. E é isso que cita lá no capítulo 2 de Atos, no início da história da igreja, após o Pentecostes, o sermão de Pedro. Normalmente isso, outra vez, desculpem, isso é ratificado, dizendo exatamente aquilo que o Salmo já previa. Notem esse cumprimento da palavra de Deus. Como é que uma coisa escrita tantos anos atrás torna-se verídica e presente tantos anos lá na frente? Hoje nós temos toda a história. Para nós hoje isso é relativamente fácil. Mas veja bem, aqui nós estamos falando de anos atrás. E quando isso foi escrito lá no livro de Atos, nos primeiros 50 anos da igreja, possivelmente entre 30 e 40, 50 anos aqui da nossa era, não se tinha toda essa visão, essa percepção da história, e hoje nós vemos toda essa perpetuação mais de 2 anos depois, né? Muito interessante isso. Nós temos depois uma quinta, onde o Salmo 22, ele vai relatar a respeito do sofrimento que Jesus passaria. Jesus passaria por um sofrimento, né? Alguns domingos atrás nós estamos estudando a respeito de Jesus nos seus diversos aspectos, e um dos textos interessantes é que quando ele convivia com os apóstolos, os próprios apóstolos acreditavam que quando Jesus se referia ao seu sofrimento, à sua morte, ele falava de alguma coisa meio parabólica, a respeito de parabólica não no sentido de antena, mas no sentido de parábola. Alguma coisa que fosse uma história com um fim, né, de ensinar alguma coisa, mas na verdade Jesus sempre se referiu ao seu sofrimento físico, e isso já era previsto lá no livro dos Salmos, né? Olha que interessante, Salmo 22, verso 1 primeiro: meu Deus, por que me abandonaste? Vocês já ouviram isso lá na crucificação de Jesus. Por que estás tão longe de salvar-me? Tão longe dos meus gritos de angústia? Salmo 22, agora o verso 8. Lemos 1, agora o 8. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberte, que ele o livre, já que lhe quer bem. Recorra ao Senhor, que o Senhor o liberta. Deus meu, por que me desamparaste? Né? As palavras de Jesus na cruz, aqui, Salmo 22. E aí nós vemos lá no Evangelho exatamente o que a gente acabou de falar, lá na crucificação. Mateus 27, 46 diz assim: por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? E Mateus 27, 43 diz assim, ele ainda nesse processo, né, de crucificação, ele confiou em Deus, que Deus o salve agora, se dele tem compaixão, pois dize, sou o Filho de Deus. Jesus aqui clama pela misericórdia de Deus nesses momentos finais aí da sua vida. Olha que percebam, irmãos, como eu gosto de enfatizar toda hora essa ligação que há entre os textos bíblicos, né? O escritor dos Salmos, seus mais diversos, Davi, os outros que assim escreveram, já tinham essa visão messiânica daquele que viria do trono de Davi, que seria o nosso Salvador e o nosso Senhor. Um sexto diz o seguinte, uma sexta colocação, né, a respeito de evidências messiânicas nos Salmos, é o Salmo 40, onde ele vai dizer a respeito da vontade do Pai. O Salmo 40, versos 7 e 8 diz assim: então eu disse, aqui estou, no livro está escrito a meu respeito. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no fundo
do meu coração. Tenho grande alegria em fazer a tua vontade. A tua lei está no fundo do meu coração. Em Hebreus 10, 7, nós lemos o seguinte: então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Vim fazer a tua vontade, ó Deus. E não dá para a gente não pensar aqui na oração do Pai Nosso, né? Seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como lá no céu. Não dá para a gente não pensar nisso. Então o Salmo 40 já previa essa que a vontade do 2 assim seria feito. Uma traição também foi pré-anunciada. Jesus já sabia, né, que ia ser traído, e o Salmo já previa isso. Salmo 41, versículo 9. Até o meu melhor amigo, em quem eu confiava e que partilhava do meu pão, voltou-se contra mim. Judas, um dos 12, e que lá no cenáculo, na reunião com todos os outros, Jesus disse: aquele que pôr a mão comigo no pão, esse é o que vai me trair. E João 13, 18, que é o texto que diz a respeito disso, capítulo 13, diz assim: não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi, mas isso acontece para que se cumpra a escritura: aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. É prenunciada a traição dele. Sétimo ponto: sua noiva real e seu trono eterno. Nós sabemos que a igreja é a noiva de Jesus. O estudo de Apocalipse, na verdade, trata muito disso. Nós somos a noiva e estamos sendo preparados para o encontro com o noivo, que é Jesus, né? E o Salmo 45 já diz o seguinte: 45:6. O teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de justiça é o cetro do teu reino. E Hebreus 1:8 diz assim: mas a respeito do Filho diz: o teu trono, ó Deus, subsiste para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. O reino do Senhor, sabemos que ele vai voltar, ele vai dominar, e o reino de Jesus será o reino futuro que nós aguardamos. Esse é o reino que ele fala. O Salmo 69, outra vez vai dizer sobre os sofrimentos do Messias. Salmo 69, verso 9. Pois o zelo pela tua casa me consome, e os insultos daqueles que te insultam caem sobre mim. Salmo 69, 9. Salmo 69, 21. Puseram fel na minha comida, e para matar-me a sede deram-me vinagre, né? Vimos isso já na crucificação. Esses versículos citados no Novo Testamento. João 2,17. Seus discípulos lembraram-se o que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. E referindo-se ao fel e ao vinagre que foi colocado no momento da crucificação, Mateus novamente 27:34. E lhes deram para beber vinho misturado com fel, mas depois de prová-lo, recusou-se a beber. O rei e o sacerdote eterno. Sabemos disso, que Jesus é o sumo sacerdote. Salmo 110, verso 1. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu faça dos teus inimigos um estrato para os teus pés. Salmo 110, 4. O Senhor jurou e não se arrependerá. Tu és o sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Mateus 22, 44. O Senhor disse ao meu Senhor: senta-te à minha direita, até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. E Hebreus 7, 17. Os eternos e clássicos textos a respeito do sacerdócio de Jesus. Hebreus 7, 17. Pois sobre ele é afirmado: tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. E por último, encerrando esse nosso encontro, ele seria rejeitado, tanto pelos chefes como também por todo o povo. E o Salmo já previa isso no momento que antecedeu a crucificação. Salmo 118, 22. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Salmo 118, 22. E bendito é o que vem em nome do Senhor, da casa do Senhor,
nós os abençoamos. Salmo 118, 26. Jesus lhes disse: vocês nunca leram nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Isto vem do Senhor e é algo maravilhoso para nós. Mateus 21, 42. E por último, Mateus 21, 9. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E aqui não tem um texto, mas eu me lembro que Pilatos sai e pergunta: quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? E o povo grita: queremos Barrabás. E o que querem que eu faça com Jesus? Crucificam. Rejeitado tanto pelas autoridades como por todo o povo. Que Deus assim nos abençoe. E mais esse encontro, nos veremos logo mais no 5º e último encontro. Que Deus te abençoe. E que o livro dos Salmos e o que vimos nesse encontro a respeito da referência dele e de toda a confirmação que nós hoje temos de Jesus, o Messias, o enviado e aquele que veio e nos salvou. Graças a Deus por isso, louvamos a Deus pela sua salvação e louvamos a Deus pela sua palavra. Que Deus te abençoe. Até o próximo encontro.